Vamos lá. Quer começar comigo? Pode. Bom, meu nome é Melissa, eu já estou com 27 semanas e 3 dias de gestação. É uma menininha, está prevista para o dia 23 de outubro, vou chamar Isabela. E foi ótimo começar a participar desse curso aqui, porque eu acho que o que eu estou com mais medo na gestação é a amamentação depois, e não o parto em si. O parto vaginal não é isso que está me assustando, é a amamentação que está me assustando. Entendi. Que bom. Eu acho que a gente vai tirar bastante dúvida aqui e eu acho que vai ser bem produtivo, então, para esse medo que você está sentindo aí. Obrigada. Quem mais quer falar? Todo mundo tímido? Vamos abrir as câmeras para a gente participar um pouco? Para eu conhecer o rostinho de vocês também. Isso aí, Melissa. Você é daqui mesmo, Melissa? De Juiz de Fora? Sou de Juiz de Fora. Ótimo. O pessoal tá tímido. Vou esperar até 2h10 para a gente começar, tá? Já pronto. Boa tarde, pessoal que entrou agora. Eu vou esperar até 2h10 para a gente ver, aguardar, né, se mais alguém vai entrar. Como é um movimento ao vivo, né, é importante que vocês participem, que vocês estejam aí nessa prática com a gente. Já vou adiantar que o curso eu dividi ele em 3 momentos, uma parte que é mais teórica, uma parte que é mais prática, e no final uma parte de perguntas, tá? Então, assim, o que vocês tiverem de dúvida ao longo da apresentação, vai anotando para a gente poder tirar tudo no final. Vai ser muito interessante. É o momento aí da gente fazer uma consultoria mesmo, né? E entender aí as dúvidas que surgirem ao longo do curso, da apresentação, vai anotando para a gente poder conversar no final, tá?
Vamos começar então, gente. Eu queria desejar, né, uma boa tarde para a gente, dizer que é uma honra muito grande ter vocês aqui comigo. Essa jornada da maternidade, o TT Flix, ele veio com um desejo que eu e o Seba tínhamos de atingir mais pessoas, né? Anteriormente, a gente fazia um encontro presencial, e aí nós optamos por fazer ele de maneira online, na tentativa de conseguir levar a informação para mais mães e abranger mais mães, né? Então a gente está conseguindo aí, eu sei que tem alguém aqui que é de Petrópolis, não é aqui de Juiz de Fora, então estou muito feliz de estar levando esse conhecimento também para além de Juiz de Fora. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada pela confiança de estarem aqui nesse sábado comigo, tá? Então, o TT Flix é aí o início da sua jornada na maternidade, né? Uma experiência única de preparação para a chegada do seu bebê, que vai estar na palma da sua mão. Por que a gente colocou isso de que vai estar na palma da sua mão? Após a aula, eu vou deixar esse vídeo gravado, tá, no YouTube. E aí vocês vão ter um acesso, eu vou deixar o link com vocês, para que vocês possam ver e rever e levar, de repente, para o companheiro, para a mãe, para a avó, para a madrinha, que vai ajudar vocês nesse processo, porque é um conteúdo muito atualizado e muito rico de informações. Foi preparado com muito carinho para que seja realmente útil para vocês. Então, assistam uma, duas, três, quatro, quantas vezes vocês quiserem, tá? Vou me apresentar, prazer. Eu sou a tia Flávia, a tia do TT. Sou a Flavinha, para muitas pessoas, filha única do Tião e da Dodora. Mineira, nascida e criada aqui em Juiz de Fora. Me apaixonei pela enfermagem aos 15 anos, quando eu comecei a lidar com a doença da minha mãe, um câncer de mama. E desde então eu entendi que a enfermagem era a ciência do cuidado. Então eu sempre falo assim, eu nunca quis fazer medicina, eu sempre quis ser enfermeira por ser mesmo a ciência do cuidado, por estar mais próximo do paciente, por viver esse momento ali mais no convívio diário com a pessoa que está necessitando da assistência. Sou casada, ainda não tenho filhos, tenho 4 filhos caninos, planejo um bebezinho aí a partir do ano que vem, trabalho como enfermeira há 16 anos, sou consultora em aleitamento materno desde 2019, membro do Clube de Profissionais do Aleitamento do Brasil, pós-graduada em Saúde da Família pela UFMG e em Estomoterapia pela UERJ. A estomoterapia aí é uma especialidade da enfermagem para tratar feridas. E eu juntei esse conhecimento de feridas no tratamento das fissuras mamilares. Me habilitei em laser terapia, que é algo que está bem em alta hoje em dia no tratamento das fissuras mamilares, e também sou habilitada no furo de orelha humanizado, para as nossas bebezinhas aí terem o seu primeiro brinquinho com uma experiência única, né? Sem traumas, tanto para bebê quanto para os familiares. Sou servidora pública, atualmente trabalho na Prefeitura de Juiz de Fora, já trabalhei no Banco de Leite Humano, aqui de Juiz de Fora também, trabalhei por 3 anos lá, e foi lá que eu descobri e me apaixonei por esse mundo materno-infantil que é tão amplo de conhecimento. Vou começar falando para vocês, então, sobre o amamentar. O que é o amamentar? Criar ao peito, dar de mamar, aleitar, lactar, dar qualquer tipo de alimento, servar, nutrir, dar alento, estimular e fomentar. Então, amamentar é muito mais do que nutrir a criança. Amamentar, eu falo que, independente de ser ao seio ou com a mamadeira, com um copinho, ou o próprio alimento que a gente dá para o bebê, é amamentar. E todas as formas de amamentar são justas, tá, gente? Eu, como consultora, eu trabalho muito essa linha de que tudo é válido. A gente não tem que pensar aliás, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente cria de expectativa e do que realmente a gente vai viver na realidade, tá bom? Quais são os benefícios para o planeta? O leite materno, ele é uma fonte sustentável de alimento, pois não gera
poluição e não demanda energia, ou seja, a gente não tem gasto de água, a gente não tem gasto com material, com latas de suplemento, a gente não tem que ficar lavando as mamadeiras, os utensílios. Então, ele é também um grande beneficiador do planeta e da sociedade em geral, além também da questão econômica, né? Porque nós sabemos que a gente economiza quando está amamentando, a gente gera menos resíduos e a gente produz crianças com QI mais elevado. Então, a longo prazo, o aleitamento materno também vai estimular isso aí no bebê. Para o bebê, ele protege contra diarreias, infecções respiratórias, infecções gastrointestinais, alergia. A longo prazo, diminui o risco de hipertensão, diabetes, colesterol. E também tem a questão emocional. Então, o bebê que é amamentado ao seio, ele tem aí um QI mais elevado e também uma autorregulação emocional maior, porque uma das funções da amamentação é trabalhar essa autorregulação emocional do bebê. Para a mãe, a gente tem o benefício de reduzir riscos de hemorragia no pós-parto, diminui as chances de desenvolver o câncer de mama, porque o câncer de mama está diretamente relacionado com as glândulas e os hormônios que a gente tem aí na amamentação. Então, a gente diminui o risco dessas glândulas sofrerem alterações para desenvolver um câncer de mama, e também o câncer de ovário, tá? De útero e de ovário. Além disso, fortalece o vínculo entre mãe e filho. Então, nós temos vários benefícios, né? Não só para o bebê. A recomendação do Ministério da Saúde é que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 meses de vida do bebê. Não há necessidade de oferecer chá, não há necessidade de oferecer água, não há necessidade de oferecer suco, nenhum outro alimento além do leite materno. Até mesmo, gente, nos dias mais quentes, até mesmo nos períodos de maior frio, tá? Ele é autorregulador. Ele vai produzir conforme a necessidade do bebê. E até os 2 anos ou mais, de maneira complementar a outros alimentos, conforme a necessidade, conforme a demanda e a vontade da mãe, tá? Vou reforçar aqui, gente, que o amamentar, ele é uma atividade que exige muito da mãe, exige muito do maternar. Então, a gente fala assim, a mãe só amamentou até os 6 meses. Foi o que ela definiu como meta, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. O meu corpo, enquanto mãe, é que vai definir o que eu quero de amamentação, tá? Não a sociedade. Vamos falar um pouquinho da composição do leite materno. A gente sabe que ele é um alimento muito rico, né? Então, eu estou aqui falando que o bebê não precisa de nada além do leite materno até os 6 meses. Por quê? Porque ele é o alimento ideal devido à sua diversificada composição nutricional, que engloba macro e micronutrientes. E tem também hormônios, enzimas digestivas, fatores de crescimento. Então, eu tenho sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, proteína, carboidratos e lipídios, vitaminas do complexo B, A, E e D, anticorpos, antimicrobianos e anti-inflamatórios, enzimas digestivas, hormônios e fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento é que vão garantir aí o ganho de peso, o ganho de estatura, né, do bebezinho que vai crescendo ao longo aí do primeiro mês, do segundo mês. E, além disso, o leite materno ele tem um fator muito importante, que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas que chama crononutrição. O que é isso? É uma produção dinâmica no período de 24 horas, ou seja, ele atua na regulação do ciclo circadiano do bebê, porque quando ele está na nossa barriga, ele não entende o que é dia e o que é noite. Vocês vão concordar comigo que durante o dia ele tende a ficar mais quietinho porque vocês estão movimentando, andando para um lado e para o outro. E à noite, que é a hora que vocês vão dormir e estão relaxadas, o que acontece? O bebezinho começa a balançar, chutar, mexer. Por quê? Porque ele não sabe o que é dia e o que é noite. Dentro da sua barriga, ele está no escurinho, aconchegado, um ambiente muito gostoso. Aqui fora, ele começa a aprender. E o leite materno é um dos fatores que vai explicar isso para ele. De manhã, a mãe produz um leite muito energizado, cheio ali de gordura, para dar
up e ele ficar um pouco mais ligado, assim como ao longo da tarde e da noite já começa a produzir um leite com mais melatonina, com mais hormônio do sono, para o bebê poder relaxar. Olha como é que é interessante o leite materno. Ele consegue determinar o tempo cronológico para o bebê entender o que é dia e o que é noite. Muito bom isso, né? Eu acho que vocês não sabiam dessa informação, não. Vamos falar um pouquinho da amamentação em números. Por que eu trago isso aqui? Porque é a nossa realidade, tá? A gente tem um estudo que ele acontece aí de 5 em 5 anos, o último foi em 2019, e agora em 2024 o ENANI está sendo elaborado, está sendo coletado. Ele é tipo o IBGE, tá? Só que voltado para a alimentação das crianças menores de 5 anos. E o que o ENANI de 2019 trouxe para a gente? A prevalência de crianças menores de 2 anos amamentadas alguma vez no Brasil foi de 96,2%. Isso é um número muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que o aleitamento materno exclusivo, ele tem uma queda. E aí ele fica, até os 4 meses, em torno de 59,7%. E até os 6 meses, em torno de 45,8%. Isso aqui, gente, está muito relacionado com o mercado de trabalho, com o retorno das nossas mães ao mercado de trabalho. A gente sabe que tem algumas mães que vão retornar com 3, com 4, com 5, assim como tem outras que vão retornar com 6, com 7, com 8. Isso vai depender muito do local em que elas trabalham, se são autônomas, se não são autônomas. Então, esse número é muito expressivo com relação a isso, porque amamentar também é uma questão política. A gente precisa incentivar que tenha adoção de políticas públicas que incentivem uma licença maternidade maior para que a mãe possa, de fato, cumprir esse prazo de 6 meses de aleitamento materno, né? Porque o retorno ao trabalho nem sempre vai facilitar e propiciar continuar amamentando esse bebê no peito. A duração mediana do aleitamento materno exclusivo foi de 3 meses. E do aleitamento materno, né, mesmo depois aí da introdução alimentar, de 16 meses. Por que a gente tem uma duração média de 3 meses? Claro que tem a questão do retorno ao trabalho, mas tem também a inclusão de bico e mamadeira. Quando a gente coloca esses 2 utensílios na vida da criança que está aprendendo um processo de se alimentar, a gente tem fatores que são cruciais para dizer sim ou não sobre a amamentação, porque a gente diminui todo o processo de estímulo da produção de leite, e aí a mãe acaba ofertando mamadeira, tá? Quais são as metas para o Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde? Esses aqui são os nossos determinantes, que a gente tem uma agenda política aí até 2030, de que a gente tem que cumprir. 50% de aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses até o ano que vem, até 2025. A gente está na faixa lá de 45%. Então, a gente tem que melhorar esse índice aí. E vocês vão poder ajudar nisso aí, né? 2025 está na porta. 70% até 2030. Isso aí, segundo essa agenda política, tanto da OPAS quanto da Organização Mundial de Saúde. É um compromisso que o Brasil politicamente assumiu com essas organizações, tá, gente? Isso tudo por quê? Para diminuir a taxa de mortalidade materno-infantil. Então, tanto o bebê quanto a mãe sofrem impactos negativos de quem não amamenta. Eles têm um maior risco de adoecimento nessa primeira infância, que pode causar essa morte aí precoce. Então, vamos aí. Preparando para a amamentação na gestação. Eu estou falando muito rápido, gente, ou está dando para acompanhar? Até aqui foi tranquilo? Não, tá. Foi assim. Então, tá bom. O que vocês forem tendo de dúvida, vai anotando para a gente poder tirar lá no finalzinho, tá? Então, vamos conhecer a nossa mama. A mama, ela é formada, né, pelos músculos, pelo tecido de gordura, mas ela tem alguns itens aqui que são essenciais, que a gente fala que é o nosso complexo auréolo-mamilar, as glândulas mamárias, né, e o complexo auréolo-mamilar. Então, eu tenho ali um monte de cachinho de uva, né? Esses cachinhos de uva são as nossas glândulas mamárias. Elas estão ali
desde quando a gente entra na fase da puberdade. Então, a menina, quando entra na fase da puberdade, que tem ali o crescimento do seio, ela tem o crescimento também dessas glândulas. Esses cachinhos de uva são formados pelos lóbulos, que são os cachos, pelos lóbulos, que são os cachos, os lóbulos, que são as uvinhas, e dentro dessas uvinhas tem um monte de alvéolos, que são células ali, são microlóbulos, onde vai ter a produção de leite. Então, a produção de leite acontece dentro dos alvéolos. Então, esse leite é produzido, ele segue o caminho do ducto, ali, aqueles ductos lactíferos, que vão levar esse leite até os seios lactíferos. Esses seios lactíferos, que são essa região aqui, ó, mais grossinha ali antes da auréola, eles deixam armazenados o leite, tá? Percebe que a nossa capacidade de armazenar leite não é muito grande, é pequena. Então, a gente tem um armazenamento para dar início à amamentação. Então, na hora que o bebê começa a sugar, ele tira esse leite que está armazenado ali. Mas, ao passo que ele começa a sugar, inicia-se todo o processo de produção e vai descendo mais leite. Então, é muito comum, quando vocês estiverem amamentando, sentirem uma fisgada, um choquinho. Tem mães que sentem até um certo nervoso, mas percebem que é realmente o leite que está sendo produzido e descendo por esses ductos, tá? Então, se quando estiverem amamentando lá, sentirem esse choquinho, vocês vão lembrar do porquê. É porque realmente ele está passando por todo esse processo aqui, tá? Chegando no complexo da auréola, né? E aí eu vou ter essa região aqui, ó, da auréola, né? Os seios lactíferos estão aqui e tem mais uma porção de ducto. Esses ductos chegam até os mamilos, ó. Chega até os mamilos aqui. A mãe que vai ofertar os seios, se o bebê pega só o mamilo, ele pega pouco leite. Ele tem que pegar a auréola, tá? Porque é aqui que vai sair, de fato, o leite quando ele pressiona a boca, tá bom? Nesse complexo aqui de auréola e mamilo, eu tenho as glândulas de Montgomery. O que é isso? Essas glândulas, elas são as responsáveis por fazer a hidratação da pele enquanto vocês estão gestando. Então, vocês devem ter percebido uma alteração de cor da auréola. Ela provavelmente ficou mais escura e talvez até um pouco mais grossa. E essas glândulazinhas começaram a aparecer aí, tá? Então, a gente tem um mamilo, que ele varia de tamanho e de cor. Na gestação, ele tende a ficar maior e a auréola mais pigmentada. Nessa auréola, a gente tem glândulas sudoríparas e sebáceas que vão manter esses mamilos lubrificados, e a gente tem essas glândulas de Montgomery que vão tirar aí, vão hidratar essa proteção, essa área aqui da auréola e do mamilo. Então, o que eu vou orientar vocês aqui nesse momento, não precisa passar creme, não precisa passar sabonete, óleo, nada nessa região aqui da auréola. Pode passar em toda a região da mama, mas não passa na região da auréola, tá bom? Então, conhecemos a nossa mama, entendemos aqui como que é o processo, que eu tenho vários cachinhos de uva, esses cachinhos de uva vão aumentar de tamanho, principalmente nos primeiros dias de pós-parto, tá, gente? Então, é normal vocês sentirem que a mama vai ficar mais endurecida, porque esses cachinhos de uva que a gente está vendo aqui, eles vão aumentar. E aí, aqui eu vou aproveitar para responder uma pergunta que eu deixei lá no questionário, né? Se vocês queriam já perguntar alguma coisa. E aí, alguém me perguntou sobre a questão do silicone. Geralmente, o silicone, nas cirurgias mais atuais, ele é implantado atrás dessas glândulas, tá? Então, ele não vai atrapalhar a produção de leite. Podem ficar tranquilas com relação a isso. Mas eu tenho alguns tipos de cirurgia de redução de mama que em algum momento pode ter danificado ou tirado um pouco dessas glândulas. E aí sim eu vou ter um impacto na produção de leite. Então é isso que a gente tem que observar. É importante conhecer o histórico de cada mulher para definir se vai de fato atrapalhar ou não a amamentação. Tá, gente? Os tipos de mamilo. Então eu tenho um mamilo normal, mamilo plano
protuso e invertido. O mamilo normal é aquele mamilo que a gente tem ele normalmente ali por conta no período. Já viu quando a gente vai para ficar menstruada que a mama fica um pouco mais sensível? Aí o mamilo ele fica um pouco mais protuso, né? Então, esse é o mamilo normal, que se tiver algum estímulo, ele aparece um pouco mais. Eu tenho aquele mamilo plano, que ele fica ali quietinho, ninguém sabe que ele está ali. Tem um mamilo muito protuso, e ele já é aquele bicão de peito mesmo, que às vezes ele também pode atrapalhar a amamentação, tá? E eu tenho um mamilo que ele é todo invertido, ele é todo para dentro. Eu posso fazer o estímulo que for, que ele não sai. E aí, muitas pessoas perguntam se isso atrapalha a amamentação. Não atrapalha, tá, gente? O que acontece? As mães que têm o mamilo invertido, elas precisam realizar a técnica de uma forma um pouco mais precisa. Por quê? Porque eu não tenho mamilo para direcionar o bebê. É como se eu fosse tomar a latinha de refrigerante, eu tomo ela com o canudo, eu tenho mamilo. Sem o canudo, eu não tenho mamilo. Então, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, mas não é impeditivo para amamentar. E nem sempre é necessário usar aqui utensílios para poder estimular esse bico aqui. Às vezes, só com a técnica correta a gente consegue. Então, se é o caso de algumas de vocês, a questão do mamilo invertido, é importante ter acompanhamento para que a amamentação ocorra de maneira boa, de maneira adequada, tá? Vamos conhecer, então, um pouquinho da fisiologia da mama. A gente tem que entender isso aqui, e essa questão hormonal, porque eu não sei qual que é a profissão de vocês, pode ser que eu tenha aqui profissionais de saúde também, que vão entender um pouco do que eu estou falando. Eu vou usar um pouco de termo técnico aqui, mas porque eu preciso explicar para vocês como que acontece essa produção de leite, tá? Porque muitas vezes a gente escuta algumas coisas sobre produção de leite, sobre um alimento que aumenta a produção de leite, um remédio que aumenta a produção de leite, mas, na verdade, o que vai definir a produção de leite é a sucção e o esvaziamento da mama. Então, eu preciso de um bebê que mama adequadamente e que consegue tirar todo o leite da mama, tá? Eu tenho a ação de 4 hormônios aqui. O estrogênio, a progesterona, a prolactina e a ocitocina, tá? O estrogênio, ele é responsável pelo desenvolvimento dos ductos, aqueles ductos que a gente viu lá, né? Então, durante a gestação, eu tenho estrogênio e progesterona trabalhando muito para quê? Para que a gente tenha ductos e alvéolos sendo aumentados. Então, eu aumento o quantitativo daquele sistema de cachinhos de uva ali com as mangueirinhas para que possa ter produção de qualidade do leite materno. Prolactina e ocitocina são 2 hormônios que vão trabalhar no final, já no parto e pós-parto ali imediato. Eles vão trabalhar de maneira a produzir o leite, a prolactina, e ejetar o leite, a ocitocina, tá? Então, percebam que nós somos uma caixinha muito grande de hormônios. A mulher é muito hormonal. Então, todas essas funções, a amamentação, ela é desenvolvida com base na função hormonal, tá? E isso é importante a gente entender. A sucção do bebê, gente, ela produz um estímulo na hipófise, que, por sua vez, vai produzir liberação de 2 hormônios importantes para garantir o aleitamento materno, que são a prolactina e a ocitocina, tá? A hipófise anterior, ela vai atuar produzindo prolactina, e essa prolactina produz o leite que vai estar lá. A hipófise posterior, ela vai produzir a ocitocina, que é a responsável por ejetar o leite. E a partir do momento que eu tenho esse reflexo de ejeção, então eu tenho um esvaziamento da mama. O que é isso? Eu preciso que o bebê sugue para ele estimular todo esse trabalho hormonal e venha o leite descendo e ele consiga esvaziar a mama, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui o seguinte: prevenir é melhor do que remediar. Então, como que a gente se prepara para a amamentação aqui na gestação? A gente se prepara prevenindo, tá? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber? Informação. Eu tenho que conversar com o obstetra, participar de curso de gestantes. Se eu não tenho como participar do grupo de gestantes, procurar o banco de leite,
tá? Ter uma consultora de aleitamento materno para chamar de sua. E aí eu realmente vou puxar a sardinha para o meu lado, porque faz diferença ter um acompanhamento profissional. Ter uma pessoa que vai estar ali segurando na sua mão para te explicar, olha, lembra que a gente conversou sobre isso no pré-natal? Então, é isso que está acontecendo agora. Diante disso, a gente tem essa e essa possibilidade. Qual que a gente vai tomar? Então, eu entender o que é o processo de aleitamento e eu ter um profissional me acompanhando, vai me mostrar o que é possível diante da minha realidade, porque expectativas todos nós vamos criar, mas o que de fato a gente tem de realidade para desenvolver. Então, por isso que a gente tem que ter informação de qualidade. A segunda coisa é acreditar no seu corpo. Ao longo da gestação, o próprio corpo se encarrega de deixar a mama pronta para a amamentação. Então, lembra que eu falei que o estrogênio e o estrogênio e a progesterona vão estar trabalhando ali? Exatamente isso. Uma série de hormônios atua para cuidar para que tudo aconteça da melhor forma possível. São os hormônios que vão escurecer a auréola, que vão ajudar a tornar essa região mais resistente. Então, a gente não precisa fazer nada nessa mama, além de observar, tá? Outra coisa importante, gente, não tem necessidade de ficar esfregando o mamilo, esfregando com bucha de banho, passando pomada, passando hidratante, tá? Por quê? Antigamente a gente tinha uma orientação, isso lá quando eu formei, há 16 anos atrás, o Ministério da Saúde orientava isso, que a gente tinha que pegar uma buchinha vegetal e ficar esfregando a mama. Hoje a gente sabe que isso só vai fazer machucar ainda mais essa mama. Então não tem essa orientação. Eu tenho que deixar o meu corpo trabalhar de forma natural. O sol ele pode ajudar na prevenção de fissura mamilar? A gente não tem comprovação científica sobre isso. Por quê? Eu não consigo medir a dosagem, né? Eu não consigo dosar esse raio solar. Mas a gente sabe que na prática ele estimula, sim, a ação da vitamina D, a ação da vitamina E. Então, se a gente puder tomar sol durante a gestação, vai ser bom. Tomar sol nas mamas, tá? Porque a gente tem o costume de ir para a praia, para a piscina e tampar a região da auréola e do mamilo, né? Então, ali a gente vai deixar exposto essa região. Então, escolhe um cantinho na casa, onde pega um solzinho ali, que você pode colocar uma cadeirinha e tomar ali de 10 a 15 minutos de sol, antes das 10 e depois das 4, tá, gente? Lavar somente com água, tá? Não preciso passar sabão, não preciso passar creme, não preciso passar pomada. E aqui, por que eu sou tão enfática com isso? Porque a gente já sai da maternidade com a pomadinha prescrita. A gente vai no consultório do obstetra e já ganha a amostra da pomadinha. Então, assim, essa pomada, ela vai ser muito boa para você usar depois lá no bumbum do neném, se você já tem ela aí. Mas para mama, o ideal é o próprio leite materno depois do parto. E antes é nada, é deixar o corpo trabalhar. Tá ok? Agora a gente vai falar de uma parte muito interessante, que é o enxoval da amamentação. O enxoval da amamentação, eu gosto de trazer aqui as coisas que eu sei que realmente vão ser úteis para vocês. Por quê? Tem muita coisa que a gente vê na internet e que nem sempre vai ser útil. Primeira coisa que eu vou trazer aqui. Vocês já viram absorvente de seio? O absorvente de seio vende assim a rodo. Qualquer farmácia que a gente vai tem absorvente de seio. Qual que é a função dele? Coletar o leite que está vazando. Mas qual que é o risco que ele traz? Candidíase, obstrução de ducto e mastite. Por quê? Se em algum momento eu precisar usar o absorvente de seio, pela praticidade que eu tiro e jogo fora, não preciso ficar guardando aquilo ali e tudo, à medida que ele molhou, ele tem que ser trocado. E isso vai ser o quê? De hora em hora. De hora em hora eu preciso trocar esse absorvente, tá? Então eu nem coloco o absorvente aqui. Aqui eu gosto de deixar a rosquinha, o coletor de silicone, o sutiã, a almofada de amamentação, a poltrona de amamentação, a fralda geriátrica, mas que a gente usa e conhece hoje, ela já está sendo comercializada como calcinha descartável, né? Roupa íntima descartável, a bomba, e aí eu vou fazer um porém nessa bomba, e os frasquinhos para coletar leite, tá? Vou falar um por um aqui. A rosquinha de seio, a gente tem 3 possibilidades de fazer. Eu tenho a possibilidade de comprar ela pronta, tá? Então, eu tenho ela prontinha aqui. E aí, como que a gente usa ela? Ó, aqui tá a mama.
E aí a mama tá inchada ali, tá vazando. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a rosquinha e vou centralizar ela aqui, ó. Tá vendo? Centralizo ela aqui. E aí o sutiã vem e tampa aqui, não deixa o mamilo encostar no sutiã. Então, na hora que eu abro o sutiã, não vai machucar o meu mamilo. E ela vai coletar o leite que vazou aqui. Então, molhou, trocou, tá? Eu tenho a opção de fazer a rosquinha também com a fraldinha de boca, ó. Eu vou dobrar ela aqui no meio, vou enrolar ela aqui, ó. Flávia, acho que sua câmera tá ligada. A câmera tá desligada? É, tá aparecendo só a apresentação. Uai, vê se tem outro. Se tem outra. Não, ela tá ligada pra gente aqui, ela tá aparecendo. Será que é o meu aqui, então? É, vê se você consegue na caixinha de colmeia aí, onde aparece as pessoas que estão participando, se você consegue ver. Porque eu tô com duas câmeras. Ah, então é isso. Então pode ser isso, então. Desculpa. Não, sem problemas. Conseguiu? Localizou, Melissa? Sim, sim. Então tá. Aí, ó, então vou te mostrar aqui, porque você não tá me vendo, ó. Eu vou pegar aqui a rosquinha, tá vendo? Que é a pronta, que a gente já compra pronta. E aí eu centralizo no mamilo aqui, tá? E o sutiã vem e tampa. Então, meu mamilo fica protegido. O leite que vazar, vai vazar na rosquinha. Molhou, eu troco essa rosquinha. Aí eu vou pegar a fraldinha de boca, ó. Essa fraldinha aqui. Isso aqui, gente, tem que ter muita quantidade, tá? Porque o bebê usa muito e vocês também vão usar. Então, eu dobro ela no meio aqui, ó. Enrolo, ó. E aí eu vou fazer uma rosquinha. Mesma coisa, tá vendo? Ó, coloco aqui, tá? E eu tenho a opção também de fazer com uma meia. Essa aqui, particularmente, é a que eu mais gosto, que aí a gente pega todas as meias que estão sem elástico em casa, corta a pontinha da meia aqui e eu enrolo ela aqui, ó. Também vai fazer a rosquinha, tá vendo? E ela, para lavar, principalmente nesses dias mais frios, é melhor. Então, ó, coloquei aqui e fiz a mesma função, tá? A rosquinha é isso. Vocês têm três opções aí para poder ver qual que vai identificar e qual que vai gostar mais de usar no dia a dia, tá bom? Com relação ao coletor de silicone. O coletor de silicone, pega pra mim, Santi. O coletor de silicone, ele é muito útil no início da amamentação. Então, é esse plásticozinho aqui, ó, tá vendo? Que eu consigo lavar, eu consigo ferver ele, tá? E aí, na hora de colocar na mama, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui, ó, tá? Vou apertar aqui o vácuo e vou fazer isso aqui, ó. Centralizei o mamilo, tá vendo? Centralizei o mamilo, eu solto aqui, ó. Ele vai estar com vácuo aqui. E aí ele vai coletar. Quando que eu vou utilizar isso aqui? Quando eu estiver naquela fase inicial em que está vazando muito leite, eu estou amamentando num peito e coletando na outra, tá? Então, esse aqui é um item que eu já falo para vocês já comprarem de uma vez. Tem algumas marcas mais caras, tem algumas marcas da internet, Shopee, Mercado Livre, não tem problema. A função é a mesma, tá? E aí, o próximo aqui. Flávia, Oi, essa apresentação parou de aparecer, tá? parou e agora? Parou. Espera aí só um minutinho. Não, foi como se você tivesse saído. Aí, já voltou agora. Então tá bom. Aí o próximo aqui é o sutiã.
O sutiã, a gente tem que ter muito cuidado na hora de comprar, porque os modelos que a gente mais vê são aqueles que vão triangular a mama. Então, eu tenho a mama aqui, e aí ele tem uma pega aqui e aqui. E aí eu triangulo a mama. O ideal é a gente comprar um sutiã que ele só tem a pega aqui. Aqui fica solto, igual esse da foto mesmo, tá? Então, se você já comprou o sutiã que vai triangular, você vai observar o uso. Durante um tempo, se não estiver triangulando, te incomodando quando a mama está inchada, não tem problema, pode usar ele. Mas o ideal, se você for comprar outros sutiãs, é observar esse que pega só na lateral externa, que não tem nada no lado de cá. Ó, a mama de cá fica solta. Aqui eu tenho a sustentação, tá? E aí observar o seguinte, a sua mama aumentou de tamanho na gestação e ela tende a aumentar um pouco mais ainda no pós-parto. Então, eu sempre falo para comprar alguns modelos, um modelo de cada, para você ver qual que vai adaptar mais. E aí, na hora, eu falo assim, não, esse aqui ficou bom. Aí você vai lá e compra mais modelos. Tem que investir, porque esse sutiã, se molhar, tem que lavar, tá? Se sujar, ele precisa ser lavado, porque o leite é muito rico em açúcar, em carboidrato, então pode ser foco ali de fungo. Então, a gente tem que trocar sempre o sutiã. E a gente tem que entender qual que vai ser a numeração, porque está tudo muito novo, o seu corpo está alterando. Então, se você manter a numeração antiga, pode ser que fique apertado. Se você comprar muito grande, pode ser que fique largo. Então, você vai testando aí. Geralmente, até 3 números a mais que a gente compra, tá? Com relação, gente, à almofada de amamentação. A almofada de amamentação, ela precisa ser uma almofada bem encorpada, tá? Ela tem que ser alta, gordinha mesmo, e abraçar a gente. Então, aquela que é muito fininha, que é muito frouxinha, ela não vai resolver em nada. Então, é um item que a gente precisa investir, que é bom pegar, tá? Então, às vezes, comprar pela internet, olha ali os comentários, vê se fala alguma coisa sobre isso, tá? Porque ela é essencial. Mais para frente eu vou mostrar na parte prática como que a gente usa a almofada de amamentação. A poltrona de amamentação, ela também é um item muito útil. Eu falo assim, se você não pode investir na poltrona, tudo bem. A gente tem o sofá, a gente tem a cama, a gente consegue usar outras coisas. Mas a poltrona, no início da amamentação, ela vai te trazer conforto. Então, assim, principalmente a mãe que faz uma cesárea, né? Às vezes ela precisa se sentir confortável. Então, eu vou ter um apoio de coluna, a poltrona, ela tem que me abraçar. Porque o braço é apoio para segurar o bebê, então não pode ser aquelas poltronas sem braço, ela tem que ter braço. Eu tenho que pensar no meu conforto, afinal, a maior parte do meu pós-parto eu vou passar sentadinha ali amamentando, tá? E aí colocar em lugares estratégicos. Se é no meu quarto, se é no quarto do bebê, se é na sala, onde eu vou amamentar mais. Se eu vou concentrar essa função no quarto do bebê, então eu deixo ela no quarto do bebê. Ah, não, eu vou concentrar essa função no meu quarto, então eu vou deixar no meu quarto. Ah, não, eu quero amamentar, mas quero ver um filme, deixar uma televisão ligada e tal, então eu ponho na sala. Então vocês vão entender qual que é a dinâmica da casa para ela ficar, tá, gente? A roupa íntima descartável, eu gosto de orientar, por quê? A gente tem aí os lóquios no pós-parto, tanto o parto vaginal quanto o parto cesariano, a gente vai ter um sangramento pós-parto, que é a limpeza do útero, né? Então, o útero foi todo preparado para gerar o bebê, depois que o bebê nasce e a placenta sai, ele vai ter uma liberação dessa camada. E aí, esses lóquios, eles vão começar em grande quantidade e aos poucos vão diminuindo. Então, a calcinha, a roupa íntima, ela traz um conforto maior para a mãe, por quê? Ela vai vestir, na hora de tirar, é só ela rasgar do lado ali e trocar. Então, não tem que ficar usando calcinha e mais absorvente. A roupa íntima já resolve muita coisa, tá? Então, aí nos 10, 15 dias iniciais, a roupa íntima vai ser bem útil para isso, tá, gente? Uma coisa importante, não se usa mais cinta, tá? A cinta usava-se antigamente, acreditava que era uma coisa boa para a mulher, porque depois que o bebê nasce, quando o bebê está sendo gerado, ele empurra os órgãos todos para cada um para um canto. E aí, quando o bebê sai, a placenta sai e o útero começa a voltar ao seu tamanho normal, aqueles órgãos ficam todos meio bambos ali. Então, a gente tem a sensação de estar meio vazio. E aí, a cinta, ela trazia essa sensação de aperto, né? Dava um certo conforto. E tinha também a questão estética. Hoje, a gente sabe que, a longo prazo, essa cinta vai causar danos na nossa parede abdominal. E aí, pode abrir ali, formar hérnia. Abre mesmo, rompe a parede abdominal.
tá? Então, a cinta hoje não é benéfica mais. Isso é, gente, função de coisas que vão se atualizando, né? A gente vai estudando e vai mudando muita coisa. Por isso que a gente tem que estar sempre em constante evolução. Aí eu vou deixar aqui também a minha opinião, enquanto consultora, com relação à bomba, tá? Eu tenho bomba extratora manual e elétrica. Eu falo o seguinte, no início da amamentação, você não vai usar bomba, a menos que você tenha um bebê prematuro que precise coletar leite em grande quantidade para deixar para ele e estimular, porque ele não consegue mamar no peito. Então, se eu tenho um bebê prematuro, se eu já tenho chance de ter um bebê prematuro, sim, pode ser que vale a pena investir numa bomba. Se não, tá tudo caminhando bem na minha gestação, é provável que nasça em um tempo normal, então não tem necessidade de comprar bomba. A bomba ela vai ser útil quando eu preciso estimular a produção de leite. Então, no caso em que as mães têm poucas glândulas e aí eu preciso estimular essas glândulas a trabalhar mais. No caso das mães que vão retornar ao trabalho, precisam ali estimular a produção para deixar estoque de leite para o bebê, tá? Eu falo o seguinte. Precisou da bomba? Aluga primeiro para ver qual que você vai se adaptar, porque a gente tem vários modelos no mercado. Eu tenho a elétrica, eu tenho a manual. Então, entre a elétrica e a manual, eu vou sempre orientar a elétrica, porque a função de ficar apertando aquilo ali pode cansar, né? Então, e a gente tem a top de linha, e eu tenho algumas que são intermediárias ali, que geralmente atendem muito bem. Então, aluga, vê como que vai ser a adaptação. E aí, depois disso, 15, 30 dias de locação, você define qual que vai comprar e se é realmente a sua necessidade maior, tá, gente? Não é um investimento que precisa ser feito agora no pré-natal. Com relação a armazenar o leite, a gente tem os frascos de vidro com tampa de plástico, tá? E tem os saquinhos. Os saquinhos, eles são descartáveis, mas eles ocupam menos espaço na geladeira. E os frascos de vidro, eles são reaproveitáveis, mas eles ocupam mais espaço, porque eu não posso deixar na porta do freezer ou na porta da geladeira. Eu tenho que deixar dentro do freezer ou da geladeira, tá, gente? E aí, como um item também importante, que eu acho, da amamentação, é a gente pensar na consultoria também, tá? Então, o nono item que eu coloco aí do enxoval da amamentação é a consultoria em aleitamento materno. Por quê? A consultoria, ela vai trazer para vocês um plano assistencial de amamentação individualizado, que é aquilo que eu falei. Eu vou conhecer, né, e geralmente todas as consultoras que trabalham com essa linha, a gente vai identificar quais são as expectativas da família, quais são os desafios, o que a gente tem de cenário real, para diante disso traçar qual que é a forma que a gente vai trabalhar. Então, às vezes eu tenho uma mãe que vai ter um parto cesariano, que já programou isso e optou por isso. Às vezes eu tenho uma mãe que teve diabetes gestacional, e isso pode ser um complicador no pós-parto. Às vezes eu tenho uma mãe que tem um problema de tireoide, e aí ela precisa de um acompanhamento maior, porque lembra que eu falei que todo o processo da amamentação está envolvido com questão hormonal? Então, se eu tenho alguma alteração endócrina, eu preciso trabalhar a amamentação, porque é um desafio a mais, tá? E lembrar que amamentar é técnica. Eu preciso ter técnica. Então, não é aquela coisa instintiva de colocou no peito e amamentou. Precisa de técnica. Então, o plano assistencial de amamentação, ele vai trabalhar exatamente isso com cada uma de vocês. Alimentação. O que pode e o que não pode? Eu costumo dizer o seguinte, tudo é permitido desde que não seja em excesso, tá? Então, a gente pode se alimentar, a gente pode comer de tudo, tá? Só que a gente tem que pensar que quanto mais variada for a minha dieta, melhor é para o meu bebê, porque esses nutrientes vão passar para o leite, tá? A gente tem que ter um cuidado com alguns alimentos que vão ser excretados no leite, a gente sabe que vai ser, tipo cafeína, então produtos à base de cafeína, alguns refrigerantes, o café, o chá mate, né? Quem gosta também de chimarrão tem que ter cuidado. Com relação ao álcool, tá? E alguns outros chás que também podem interferir na produção do leite, aumentando ou diminuindo. Então, tudo tem que ser feito com cautela e orientação, tá, gente? Além disso, eu devo evitar os alimentos que têm muito açúcar, que têm muita gordura, e aqueles que têm alteração de sabor. Não quer dizer que eu não possa comer sempre, mas
eu devo evitar ou comer em menor quantidade, tá? Chocolate, alho, porque isso altera o sabor do leite, tá bom? E outra coisa muito importante, isso aqui, água. Já ouviram dizer que para você produzir muito leite, você precisa beber muita água? Isso é um mito, tá? A gente não tem essa vinculação. É claro que a mãe que amamenta, ela tem uma necessidade maior de hidratação, porque literalmente o bebê está sugando o líquido do seu corpo. Então, toda a demanda líquida está indo para o leite. Eu preciso aumentar essa hidratação. O que eu geralmente oriento? Tenha sempre do lado uma garrafinha com canudo ou um copo com água que você possa tomar de maneira fácil enquanto amamenta, porque é normal, enquanto está amamentando, sentir a sede, sentir o corpo seco, a boca seca, tá? Mas isso não está relacionado com produção de leite. Eu tenho que beber 3, 4, 5, 6 litros de água para ter leite. Não. Você tem que se hidratar. Isso é essencial, tá bom? E aí a gente vai falar do início da amamentação. Quando que ela realmente começa, né? Eu tenho na amamentação aí a Golden U, que é a primeira hora de vida. A bateria tá dentro da minha mochila. A primeira hora de vida do bebê. E o que é isso? É o primeiro momento em que o bebê vai ter um contato pele a pele com a mãe, em que ele vai ter a possibilidade de um clampleamento tardio, que ele vai vincular mãe e bebê de maneira mais expressiva, porque ele está saindo de um meio líquido e vindo de fato para o mundo real aqui fora, e é a primeira sucção do bebê, tá? Então, por que é importante essa primeira hora de vida? Se a criança e a mãe estão bem, a gente pode retardar o corte do cordão umbilical. Esse é o clampeamento tardio. A gente fala para esperar aí de 5 a 7 minutos, né? Esperar as pulsações de sangue da placenta passarem pelo cordão umbilical, porque vai ser uma reserva energética maior para o bebê, e só depois disso a gente faz o corte do cordão umbilical, tá? Então, esse é o clampeamento tardio. Isso pode acontecer tanto no parto vaginal quanto no parto normal. Perdão, gente, cesariano, tá? Então, os dois tipos de parto pode acontecer. Conversem com o obstetra de vocês sobre isso, porque isso pode acontecer. Então, o bebê vem, ele nasceu e ainda conectado com o cordão umbilical, ele vem para o colo da mãe, tá? Então, ele vem sentir esse contato pele a pele dele com a pele da mãe, e aí ele vai ter o estímulo de buscar o seio. Não é que ele está querendo mamar, ele está reconhecendo o território. Então, vocês vão ver na internet aí, se colocar, muita cena do bebê indo com a boquinha buscar o peito, tá? Essa é a primeira sucção do bebê ali, e o quanto que é importante estimular isso, para que a gente tenha aí ação hormonal que faça descer o colostro, tá? Então, esse início da amamentação ainda na sala de parto é primordial para que a gente tenha uma amamentação de sucesso. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os diferentes tipos de leite materno. A gente tem o colostro, o leite de transição e o leite maduro. O colostro, ele é produzido entre o primeiro e o quinto dia de vida do bebê. Então, é um líquido transparente, mais amarelado. Essa é a primeira foto do vidro aí, ó. Rico em proteínas e imunoglobulinas. A gente fala que é a primeira vacina do bebê. Ele sai, gente, numa quantidade muito pequena. E vocês vão entender o porquê disso daqui a pouco. Então, quando a gente tem o bebê e logo depois vai para a recuperação anestésica, que começa a fazer ali, colocar o bebê no peito, se a gente fizer uma ordenha, a gente não vai ver grandes quantidades de leite. A gente vai ver gotinhas, mas são gotinhas que salvam vidas, são gotinhas milagrosas, muito poderosas, tá? Por quê? Porque são ricas em proteínas e imunoglobulinas, tá bom? O leite de transição, que é o vidrinho do meio aí, ó, gostei muito dessa foto, porque ela traz as 3 cores de leite mesmo. Quando eu trabalhava no banco de leite, eu conseguia ver muito essa cor, essa diferenciação da cor do leite. Ele é produzido entre o 6º e o 15º dia de vida do bebê. Ele é rico em gordura, carboidratos e fatores de crescimento. Por quê? É a fase que o bebê costuma dar um certo boom. Então, ele cresce e ganha muito peso. Quando a amamentação está indo bem,
ele dá um boom ali, recupera o peso de alta e cresce bastante, justamente por conta desse leite de transição. E o leite maduro é um leite produzido a partir do 16º dia de vida do bebê. Ele é completo com todos os nutrientes importantes para o bebê e ele é diversificado conforme a alimentação da mãe e conforme aquela crononutrição que eu expliquei para vocês mais lá atrás, tá? Por que que o colostro é tão pouquinho? Por conta disso aqui, ó, capacidade estomacal do bebê. O bebezinho do primeiro dia, ele tem um estômago muito pequenininho, a capacidade dele é de em torno de 7 a 10 ml. Então, é do tamanho de uma cerejinha, bem pequenininha. Aquelas gotinhas que saem já são essenciais e já são suficientes para que o bebê possa se sentir saciado. Além disso, gente, as primeiras 24 horas de vida do bebê, ele tem uma reserva energética. Então, ele saiu da barriga da mãe e ele veio para esse mundão, ele ainda está entendendo o quê? Eu estou na barriga da minha mãe, ninguém me tirou de lá. Eu não quero sair de lá, eu não quero acordar daquele paraíso. Então, ele vai ficar mais sonolento, a gente vai ter que estimular mais o bebê. A partir da primeira noite, no segundo dia de vida, parece que a criança mudou da água para o vinho, porque ela chora mais, ela quer mais peito, ela já entendeu que ela não está ali mais, e que alguma coisa está diferente, ela está com fome, tá? Então, o bebê do primeiro dia não é parâmetro para nada para a gente entender se é um bebê calmo ou não, porque ele ainda está em processo de transição. Com 3 dias, o bebê já tem aí um estômago um pouquinho maior, do tamanho de um grãozinho de café. Capacidade dele é em torno de 27 a 30 ml, tá? Então, aumenta um pouquinho mais. É isso aqui, ó. Então, ó, no primeiro dia é esse tamanhozinho aqui. No segundo dia é esse tamanhozinho. Perdão, no terceiro. E aí, com 7 dias, olha como é que já aumenta. Aí eu já tenho uma capacidade de 60 ml. Aí a gente já fala assim, meu Deus, aquele bebê que estava calminho lá na maternidade chegou em casa e começou o caos, porque ele só quer mamar, ele só quer peito, tá? Então, é por conta disso aqui. Com 1 mês, eu já tenho um estômago com a capacidade aí de um ovinho, ó. Cabe em torno de 90 a 120 ml, tá, gente? Só que se a gente pensar em quantidade de ml para amamentação em livre demanda, a mãe fica louca. Por quê? A gente não tem um peito transparente, então eu não consigo ver qual que é a quantidade de leite que está saindo. E aí, se eu for ficar pensando em quantidade, eu nunca vou saber se meu bebê está saciado. Então, qual que é a orientação? Amamentar em livre demanda. O bebê não deve passar de 3 horas de intervalo entre uma mamada e outra, tá? E a gente tem que observar os sinais de saciedade dele. Se ele tá mamando até soltar a mama, se ele tá saindo do peito relaxado, isso que vai dizer para mim. Além da quantidade de xixi e cocô, tá? Então, na primeira semana de vida, é muito importante a gente monitorar fraldinha de xixi e de cocô, tá, gente? E aí, agora, eu vou falar para vocês da parte prática. Lembra que eu falei lá na frente que a gente ia dividir na parte teórica e aí agora a gente tem a parte prática. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês é como usar a almofada de amamentação. Eu vou levantar, aí eu vou pedir que alguém abra o microfone aí e me fale como é que tá a imagem, tá? Aqui eu tenho a almofada de amamentação. Geralmente, a gente vem para usar a almofada assim, né? Coloco ela aqui. E aí eu coloco o bebê aqui. Na verdade, a forma correta de usar a almofada de amamentação é de lado, ó. Tá vendo? O ele vai ficar de lado. E eu vou colocar o bebê aqui. Então, esse lado aqui, ó, eu vou apoiar as minhas costas. Sentei, ó. Tá aqui, tá? Então, essa é a forma correta. E aí eu encosto aqui para amamentar. E o meu bebê vai estar apoiado. Entende quanto que a poltrona é importante? Ó, eu tenho um braço aqui que está me dando sustentação. O bebê já está na altura da minha mama, tá bom? A segunda coisa que a gente vai aprender é como que eu vou posicionar o bebê no colo. Então, ó. Eu vou pegar aqui, esse aqui é o Bento, tá, gente? Ele fica com essa cabeça preta, porque minha bolsa que carrega ele é preta. Não é falta de banho. E aí, ó, eu vou colocar o Bento aqui.
na direção, ó, da minha mama, ó. Coloquei ele aqui, tá vendo? Ele tá lateralizado, corpinho, barriga com barriga. Eu vou pegar aqui o meu braço, ó, no bumbum dele, ó. Segurei a cabecinha, olha aqui como é que eu seguro a cabeça, ó. 2 dedos aqui, o dedo polegar aqui e a nuca, ó. Com a mão, eu vou fazer isso aqui. A almofada caiu, que eu tenho que mostrar para vocês. Aí, ó, segurei a mão aqui em C, tá? Eu vou pegar o mamilo e ofertar para ele, ó, do queixo para cima. Peguei aqui, ele abriu o bocão, eu trago ele ao peito. E não vou ao encontro dele, tá? Então, ó, ele tá aqui mamando, posicionado direitinho. A almofada vai estar aqui, ó. Tá. Vocês conseguiram ver? Responde para mim. Conseguimos sim. Conseguiu? E aí, Sim. então, ele tá aqui, amando. Ó. Percebe que ele tá todo apoiado aqui, ó. Ele tá apoiado aqui. Essa posição que eu mostrei para vocês é a posição tradicional, só que cruzada, tá? Porque a gente sempre pega o bebê assim, né? Geralmente a gente vai tentar fazer isso aqui, ó. Igual quando a gente brincava de boneca. Então o bebê tá aqui, e aí, só que a cabeça do bebê vai ficar solta. E aí eu não consigo controlar ele de vir ao peito sem me machucar. Então, por isso que a gente faz esse movimento, ó. Eu falo que é asa de galinha. A minha mão vem aqui, ó, meu cotovelo pega aqui no bumbum e eu seguro a cabeça. E aqui eu trago ele pro peito, ó. Tá? E se eu quiser fazer a posição invertida? Então, do mesmo jeito que ele tá aqui, eu vou trazer pra cá, ó. Aí eu vou posicionar ele um pouquinho mais para trás, na almofada, e vou, com essa mão, fazer isso aqui. Geralmente, vocês se adaptam melhor à invertida. Por quê? Ele fica soltinho aqui, ó, na almofada. Eu seguro só a cabecinha, sem pressionar, sem nada, sem medo dele machucar. A mão tá aqui, segurando, e o coletor tá do lado de cá com o leite, coletando. Então, essa posição aqui, ó, é a que vocês geralmente gostam mais, tá? E aí eu vou deixar uma diquinha de ouro para vocês. Levem a almofada de amamentação para o hospital, porque o hospital não tem, tá? Como que... Então, a gente aprendeu, ó. Posicionar o bebê no colo, usar a almofada de amamentação, posição tradicional, posição invertida e como que eu oferto o bebê para o seio, né? A pega, gente. A pega do bebê, ela tem que ser o seguinte. Meu bebezinho, ele vai estar, ó, mamando aqui. Vou levantar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Ele vai estar com o queixinho encostado na mama, o narizinho livre, ó, e a cabeça levemente inclinada. O lábio inferior, ele fica viradinho para baixo. O lábio superior, ele fica neutro. Então, aquela história de boquinha de peixe que a gente via na internet, aquilo não existe, tá? Aquela boquinha de peixe, que a boca do bebê fica toda aberta e para fora, ela não existe. Eu preciso de um lábio inferior, que vai estar viradinho aqui para baixo, e o lábio de cima, ele vai estar só encostado, tá? Queixinho encosta na mama, porque é no queixo, é o movimento do queixo, ó, que vai sugar, ó. O movimento do queixo, é o queixo que faz força. Então, por isso que o lábio tem que estar virado para baixo, tá? E a cabecinha levemente inclinada, porque o bebê, quando ele tá mamando, ele vai respirar pelo nariz. Então, quando eu inclino a cabecinha dele, o nariz dele tá livre, tá bom? Isso que a gente tem que observar na pega. Além disso, se tiver que sobrar a auréola, vai sobrar embaixo, tá? O bebê abocanha toda a auréola. Se a auréola é muito grande, tem mães que têm a auréola maior. Sobra a auréola embaixo e não sobra em cima, ou se sobra é muito pouquinho, tá bom? Isso é a pega perfeita. O bebezinho tá mamando, só que eu preciso tirar ele do peito, por algum motivo. Tá doendo, eu senti dor eu tenho que tirar. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dedo aqui, o bebê tá aqui mamando.
E aí eu vou entrar com o dedinho aqui na boquinha do bebê mesmo, ó. E vou localizar o meu mamilo. Localizei o mamilo, eu trago o mamilo para trás, desfaço o vácuo, o bebê solta o peito. Eu não vou tentar tirar com ele sugando, tá, gente? Porque senão machuca. Até aqui tudo bem? O que vocês acharam? Vocês não vão me deixar no vácuo, não. Responde alguma coisa aí. Tá tudo bem, agora sim. Então tá bom. E aí, ó, eu trouxe aqui para vocês duas coisas importantes: sucção nutritiva e sucção não nutritiva. O que que é isso? A sucção nutritiva é aquela sucção do início da mamada, em que o bebê está mais acordadinho e ele vai, de fato, tirar leite do peito. A sucção não nutritiva é uma sucção em que o bebê ele faz uma mamadinha como se ele estivesse chupetando o peito, e vocês vão escutar esse termo. Mas ele não está chupetando, porque ele não conhece chupeta, tá? Ele está fazendo uma autorregulação emocional. O que que é isso? O bebê está se acalmando no peito para poder dormir, para poder relaxar, para poder entrar no soninho profundo. As duas sucções são importantes, tá, gente? A nutritiva, ela vai acontecer aí em torno de 10, 15, 20 minutos no máximo. O bebê vai fazer um movimento de sugar, deglutir e descansar. Sugar, deglutir e descansar, tá? E continua ali naquele tempo. Chegou uma hora que ele já tá relaxadinho, ele começa a fechar o olhinho, ele já tá entrando num soninho, mas ainda não é um soninho profundo, e ele vai ficar lá só assim, ó, no peito, tá? E isso é a não nutritiva. Então, geralmente, vocês vão escutar assim, nossa, o bebê ficou 1 hora no peito. Ele não ficou 1 hora no peito fazendo sucção nutritiva. Ele fez a sucção nutritiva, se alimentou, e o restante foi não nutritiva. Então, é ela, a nutritiva, que vai dizer para mim se ele está amamentando bem ou não, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar ali uma outra mão para eu mostrar para vocês. Essa aqui é a boquinha do bebê. E aí, olha só. Aqui tá a linguinha, tá vendo? A linguinha dele. Ela vai conectar aqui, ó. E aí, olha só o movimento, ó. Nutritivo, ó. Ó. Ele tá sugando. Deglutindo, respirando, mas ele não para. Ele vai direto. A não nutritiva, ele vai fazer só isso aqui, ó. Deu para entender a diferença? Conseguiram entender? De uma para outra? Acho... Oi? Acho que sim. Então tá bom. Se quiser, eu repito. Mas isso aqui vai ser essencial quando vocês estiverem com o bebezinho aí para entender como que ele está mamando e como que vocês vão saber se ele está satisfeito ou não, tá? Guarda bem esses dois nomes. Vocês ainda vão ouvir muito sobre isso. É a sucção nutritiva que vai, de fato, tirar o leite, esvaziar a mama, tá? E aí, gente, eu costumo dizer o seguinte, a gente sempre orienta livre demanda para o bebê, intervalo de 3 horas, no máximo, entre uma mamada e outra, na primeira semana de vida, até a gente recuperar o peso de nascimento do bebê. Por quê? O bebê nasce com 3,2 kg. Na alta do hospital, ele tem uma queda de até 10% desse peso. Então, a gente tem que recuperar aí, com até 15, 20 dias, esse peso de nascimento, tá? Mas não fiquem presas somente a esse numeral. É importante observar xixi e cocô, porque o xixi e o cocô que vai falar para mim se ele está, de fato, conseguindo se alimentar bem com o peito, tá? Mas, o que a gente tem que observar aqui? O bebê não pode ser mantido muito tempo sem amamentar, nesse intervalo de 3 em 3 horas, mesmo à noite, tá? Então, até ele recuperar o peso de alta. Eu vou acordar ele, se ele não acordar em até 3 horas para mamar, o que é muito difícil, geralmente o bebê recém-nascido tem um padrão de 1h30, 2 horas, tá? Mas pode acontecer que ele tomou um banhozinho, ele ficou mais relaxado, ou tá à noite, aí ele resolveu esticar um pouquinho mais. Até ele recuperar o peso, até a primeira consulta com o pediatra, a gente tem que acordar de madrugada também, tá? Depois disso, não. Isso aí não precisa acordar mais, tá bom? Então, isso é importante pra gente.
livre demanda, não passar de 3 horas, observar essa sucção nutritiva, tá? São os pontos importantes da amamentação para a gente no pós-parto. E aí, vamos falar das resoluções dos problemas mais comuns da amamentação, né? Eu tenho aí, a primeira coisa que eu coloquei aqui são dor e fissuras, prevenção e tratamento. Gente, não tem como eu prevenir fissura. O que vai fazer a fissura, né, a dor e a fissura, é uma pega errada. É uma pega que não foi direcionada. Então, lembra quando eu mostrei para vocês a cabecinha do bebê e você direcionando a cabecinha para a mama? É exatamente isso. Se na primeira pega, ainda na maternidade, a maior índice de fissuras acontece ainda na maternidade. Quando as pessoas vão lá para poder ajudar, mas o que elas fazem? Elas não te ensinam a colocar o bebê no peito. Elas mesmas colocam. E aí, elas colocam do jeito delas. Você não sabe o que é dor e o que não é dor. Você sabe que vai ter um incômodo, mas tá doendo, não tá doendo, tá machucando, não tá machucando. Então, ali acontece o maior índice de fissura. E aí, se a gente continuar colocando o bebê sem orientação, essa fissura vai aumentar. Não é normal sentir dor para amamentar, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, se tá doendo, tira e coloca o bebê de novo daquela forma, posicionando a cabecinha dele e trazendo ele ao peito, e não levando o peito até ele. Tá, gente? O que a gente usa como tratamento para as fissuras? Hoje, geralmente, é o próprio leite materno. Eu não indico o uso de pomada, tá? Eu sou muito rígida com relação ao uso da pomada, porque quando eu passo a pomada aqui no mamilo, na auréola, por mais que eu passe pouco, por mais que eu tire o excesso antes de dar o peito para o bebê, na hora que ele vai abocanhar, ele não consegue acoplar aqui na auréola. Ele vai escorregar e vai parar no mamilo. Então, o que está machucado vai machucar mais ainda, tá? Então, antes que aconteça, a melhor prevenção é tenha uma pessoa te orientando da maneira correta, porque ela vai fazer junto com você e ela vai te ensinar a colocar o bebê no peito. Porque quando a gente está no hospital, a gente fica muito à mercê do plantão. Então, às vezes eu vou ter um profissional legal no plantão, que vai ter paciência de sentar, me ensinar, me explicar, mas às vezes eu vou ter um que está lá na demanda só de pegar e fazer. Papum, coloca o bebê, tá mamando, mãe, tá lindo, tchau. E não é isso, né? Porque em casa, quem que vai colocar esse bebê para mamar? É você. Então, a gente tem que pensar muito nisso. A melhor prevenção da dor e da fissura é a gente ter a orientação correta, tá? Porque é o maior índice de desmame é por conta de dor e fissura. Porque ninguém merece amamentar com dor. Não é para doer. É normal a gente ter um incômodo, porque a língua do bebê é áspera e o mamilo até então não tinha recebido esse estímulo. Então, a gente tem um incômodo, mas ele passa. Com 1, 2, 3 sugadas do bebê, esse incômodo passa. E aí você consegue respirar novamente, tá? Mas não é normal uma dor contínua. A apojadura. O que é a apojadura? Nos primeiros dias, a partir do 3º até o 5º, 7º dia de vida do bebê, lembra aqueles cachinhos de uva que a gente viu lá no início? Eles vão inchar, vão ficar muito inchados. E aí é como se a gente tivesse 2 bolas de soprar com gás hélio, cheias aqui, do nada, a mama fica vermelha, fica inchada, dolorida e muito pesada. Isso é apojadura. As 2 mamas estão começando a produzir leite, mas aí o seu corpo ainda não sabe qual que é a quantidade. O que ele vai fazer? Gente, vamos todo mundo trabalhar, tem um neném para mamar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Fica aquela boom de leite aqui. Parece que você está lotada de leite e o bebê não consegue abocanhar o peito, porque está inchado. Então, eu preciso fazer massagem na auréola, ó. Toda a auréola, toda a mama, debaixo do braço, e ordenha. Como que eu faço a ordenha de alívio, gente? Eu pego a mãozinha em si aqui, ó, jogo para trás e trago para frente. Jogo para trás e trago para frente. Eu tenho que deixar essa região aqui macia para o bebê conseguir acoplar, tá? Isso é a apojadura. Nessa apojadura, vocês vão sentir o engurgitamento mamário. Esse engurgitamento mamário, quando é nas 2 mamas, é fisiológico. Quando é em uma mama só, a mama está endurecida, nossa, minha mama empedrou, uma só. Eu tenho que ligar o meu botãozinho de alerta, porque não é normal, tá? Teve um acúmulo de leite, teve alguma coisa que aconteceu ali que essa mama tá me dando um sinal de alerta, tá bom? Muito cuidado, gente, com compressa quente e compressa fria. Por quê? A água quente, ela vai aumentar a produção de leite. Então, é muito comum a gente escutar das nossas mães, das nossas avós, que
Nesse processo de acojadura, vai para debaixo do chuveiro e deixa cair bastante água quente e faz massagem. Vai resolver? Naquele momento vai. Só que a água quente estimula a produção. Eu aumento todos aqueles ductos e aí vai descer mais leite. Então, vai piorar a situação. O que a gente geralmente orienta? Primeiro, o shake, balanço bastante a mama, faço massagem, ordenha de alívio. Depois disso, eu vou colocar o bebê para mamar, nas duas mamas de preferência, tá? Um pouco numa mama, um pouco na outra. Coloquei o bebê para mamar, eu vou pegar uma compressa com água gelada, não é gelo, é água gelada, e vou colocar na mama. Para quê? Para eu acalmar esses sinais flogísticos, que é dor, calor, edema e rubor. Tá quente, tá vermelha, tá dolorida e tá inchada. Então, a compressa de água gelada vai acalmar esse processo, ok? Candidíase. Candidíase é um fungo que acontece na mama e quando ele é identificado, o bebê também tem que ser tratado, porque no bebê também dá candidíase oral, que é o famoso sapinho. E a candidíase, ela gosta de quê? É um fungo que gosta de umidade, de alimento e de calor. Como que eu consigo dar isso para o fungo? Com esse amiguinho aqui, ó, absorvente de seio. Tá? Então, aquela mama que fica muito tempo abafada, que eu coloco um absorvente, não troco de hora em hora, eu estou deixando ele úmido, quente, abafadinho e com alimento. Eu vou ter uma candidíase. E a candidíase coça muito, 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 muito. Incomoda demais, arde para amamentar e incomoda também o bebê, tá? Além disso, eu posso ter também obstrução de ductos. Esse amiguinho aqui também ajuda, porque ele pressiona aqui, ó, o mamilo. E aí eu pressiono os ductos que tem aqui, ó, e não deixo o leite passar. Aí o que acontece? Toda aquela árvorezinha, todo aquele cachinho de uva fica obstruído. Aí eu posso começar a ter uma obstrução e uma mastite, por conta de uma coisinha boba que eu fiz, que foi colocar um absorvente no peito, sem trocar, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Obstrução de ductos também acontece com o uso de sutiã muito apertado. Quando a gente dorme de lado, pode acontecer. Quando a gente ficou muito tempo sem mamar. Então, eu falo que isso é uma tortura para a mãe, que às vezes ela sonha com a noite que o bebê vai dormir a noite inteira, só que ela tem que acordar para fazer ordenha de alívio na mama. Se ela deixar para tirar só de manhã, ela pode ter um ducto obstruído, tá? A obstrução do ducto, o tratamento dela pode ser feito, alguém me perguntou isso também no questionário, pode ser feito com coletor, sim, com uma água morna, com sal amargo, não é o sal de cozinha, é um sal amargo que vende na farmácia. E a gente faz essa mistura e coloca aqui junto ali para poder desobstruir. Na prática, funciona, a gente sabe que funciona. Mas o último protocolo internacional não orienta a fazer isso, tá? Então, vocês vão ver aí, se pesquisar na internet, vai ter linhas que vão continuar orientando e vai ter linhas que não vai orientar mais, mas na prática funciona. O que eu geralmente oriento é, coloca o bebê para mamar no lado em que está mais obstruído. Como assim? Se está obstruído o lado de cá, eu coloco o bebê para mamar na posição invertida, porque aí o queixo do bebê tá aqui, ó, pegando nesse cantinho aqui da mama, e é o queixo que extrai mais leite, tá? E uma outra complicação também, que é comum, é a hipo e a hipergalactia. Então, em algumas mães eu tenho baixa produção de leite, é comum, tá, gente? Em outras eu tenho uma grande produção de leite. As que têm grande produção de leite, o que eu oriento? Vamos doar leite, tá? O banco de leite está ali, precisa, coleta o leite em casa, vocês vão coletar, deixar congelado, e o banco de leite vai lá recolher. E as que têm baixa produção de leite, tem maneiras da gente manter o aleitamento materno, preservar o aleitamento materno, fazendo suplementação com fórmula sem introduzir mamadeira, tá? Então, precisa de orientação, tá bom? Na verdade, todos os problemas precisam de orientação correta, tá, gente? Porque não resolve sozinho. A gente tem que ter orientação correta. O Dr. Google, ele fala muita coisa. Então, a gente precisa saber qual dessas coisas que realmente vai ser útil. Porque nem sempre que foi útil para A, vai ser útil para B. Ou na mesma proporção. Então, a gente precisa de orientação profissional, tá? A extração do leite. Eu posso fazer de forma manual, igual tá ali na foto que eu mostrei para vocês, ó. Então, eu vou pegar a mão em C, primeiro eu vou fazer massagem, tá? Ó, massageio toda a mama até a auréola. Depois eu vou pegar a mãozinha em C aqui, ó, e vou fazer esse movimento,
jogo para trás e trago para frente, jogo para trás e trago para frente. Até aqui é o movimento padrão, tanto para a extração manual como para a bomba. A partir daqui, se eu for fazer manual, eu vou pegar um frasco de vidro ou um copo limpo e vou ordenhar no copinho, tá? Se eu for fazer com a bomba, eu vou centralizar a bomba aqui, ó, de forma que o funil da bomba, ele vai ficar centralizado, não vai encostar no meu mamilo para não machucar, e vou colocar para extração. Não preciso colocar para massagear, porque eu já fiz a massagem manual e já tirei, desprezei ali o primeiro jatinho de leite, que é o leite que fica paradinho aqui nos ductos e eu tenho que desprezar ele, tá bom? Qual que é o protocolo de armazenamento do leite materno? Existem 2 protocolos, o nacional, que é da Rede Brasileira de Leite, que é da Fiocruz, e o internacional, que é o protocolo número 8, da Associação Norte-Americana de Aleitamento Materno. O que eles falam para a gente? Eles diferem bastante em relação ao período, tá, gente? A Fiocruz fala para a gente que em temperatura ambiente o leite pode ficar 2 horas. O protocolo internacional fala de 3 a 4 horas. Na geladeira, na parte de baixo da geladeira, no refrigerador, 12 horas pela Fiocruz e 72 horas pelo protocolo internacional. No freezer, né? Aquele freezer do frost free ali, que vem em cima, ou freezer vertical, ou freezer horizontal, o freezer mesmo, tá? Não aquele congelador dentro do refrigerador, o freezer. Até 15 dias pela Fiocruz e até 6 meses pelo protocolo internacional. Então, o que eu geralmente oriento para vocês? Se vocês forem uma mãe que tem excesso de leite e for doar leite, a gente vai seguir a Fiocruz. Se for para armazenar para o seu bebê, a gente vai seguir o protocolo internacional. Por que essa diferença, Flávia? Porque no protocolo internacional eu estou tirando meu para o meu filho. No protocolo da Fiocruz, eu estou tirando meu para um bebê prematuro que está na UTI. Então, ele não tem nenhuma proteção. E aí, por isso, esse cuidado da Fiocruz em manter esse protocolo no menor prazo, porque são feitos testes que vão dizer ali sobre a qualidade desse leite para um bebê prematuro, tá, gente? Então, quando a gente vai pensar em retorno ao trabalho, eu vou pensar no protocolo internacional. Quando eu estiver coletando esse leitinho aqui, ó, do coletor, eu vou armazenar ele no frasco de vidro com tampa de plástico ou no saquinho, vou colocar a data dessa coleta, a hora, e vou seguir o protocolo internacional, tá bom? E para eu poder descongelar esse leite, sempre que eu for descongelar, eu vou descongelar em banho-maria, então eu vou ligar o fogo, ferver uma água, desligo o fogo e vou deixar o frasco ou o saquinho ali descongelando, tá? Vou ofertar para o bebê em temperatura ambiente. Então, o que eu geralmente oriento? Eu tenho leite congelado, eu vou precisar sair para ir fazer minha unha. Vou deixar o meu bebê com o pai. O que você vai fazer? A unha amanhã, você vai lá no freezer, tira o leite, desce ele para o refrigerador, porque aí ele já começa a degelar. E na hora de servir para o bebê, você vai fazer em banho-maria e vai ser mais fácil para você degelar, tá? Ah, não, foi na urgência, eu não teve como. Eu vou pegar ele congelado e vou fazer no banho-maria, vai demorar um pouco mais, tá bom? O leite que foi descongelado, ele não pode ser recongelado, mas ele pode ser armazenado na geladeira por até 24 horas. Então, qual que é a dica? Se eu tenho um frasco com 100 ml, com 200 ml, eu não vou colocar esse frasco todo para ofertar para o bebê. Eu vou colocar 50, depois mais 50, porque uma vez que eu tirei do frasco e dei para o bebê, eu também não posso voltar ele para a geladeira, eu tenho que descartar, porque existem ali salivas, micro-organismos que vão contaminar esse leite, tá bom? Quais são as formas de ofertar para além da mamadeira? Porque eu não vou falar da mamadeira aqui, né? Então, a gente exige treino. As pessoas que vão ofertar, tanto a colher dosadora quanto o copinho, elas precisam de treino. A primeira vez não vai ser fácil, vai ter um maior desperdício. Então, por isso que eu coloco de 50 em 50 ml, porque o bebê também não vai aceitar a quantidade toda de uma vez só. Eu vou insistir com ele em um período menor, tá? Então, eu tenho 2 formas de ofertar, a colher dosadora e o copinho. Esse copinho de dose aqui, que a gente encontra no mercado, em qualquer mercado.
Eu gosto mais do copinho para o bebê recém-nascido. A colher dosadora eu já acho melhor para o bebezinho maior, que a gente já tem aí um domínio maior do cuidador, tá? Mas, se você não quiser comprar a colher dosadora e tiver o copo, ao longo aí dos 6 meses, o copo, uma xícara de boca aberta vai servir normalmente, tá? Então, o líquido tá aqui. Eu vou pegar o bebezinho, ó. Ele vai estar sentadinho, então eu vou sentar ele no meu colo, eu vou pôr a almofada aqui para vocês verem ele mais sentado, ó. Então, ele vai estar sentado no meu colo, sentadinho mesmo. Eu vou apoiar a cabecinha aqui, ó, igual eu apoio para ofertar o peito, tá vendo? E aí eu vou verter esse copo aqui na boquinha dele, no lado inferior. Eu não viro o leite, eu vou virando aos pouquinhos e ele vai puxar com a linguinha, ó. Igual gatinho, tá? Então, eu não viro o leite para ele não engasgar. E, principalmente, ele está sentado, ele não está deitado. Porque deitado, realmente, tem chance dele engasgar, tá bom? Então, essa é a forma de dar. O bebezinho vai estar sentado, eu apoio as costas dele segurando aqui e eu faço esse movimento aqui. Vai desperdiçar leite? Vai desperdiçar leite, sim, não tem problema. Porque ele está aprendendo também. A gente põe uma fraldinha aqui, ó, e deixa desperdiçar o leite, tá bom? Então, o que eu oriento, gente? Vai treinando, mesmo que ele estiver mamando bem no peito, chega uma hora, esse leitinho que coletou aqui, ó, dá para o pai, pede para o pai ir treinando, dá no copinho para o bebê, porque se você precisar sair, o pai consegue alimentar o bebê, ok? A colher dosadora é a mesma coisa, o bebezinho vai estar sentado e a gente vai fazer com a pontinha da colher apoiada na parte de baixo do lábio aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho do retorno ao trabalho. O retorno ao trabalho, a gente tem uma licença maternidade aí, que geralmente é de 4 a 6 meses, né? E aí eu coloquei 9 meses, porque a gente tem aquela tal, quem é servidor público, tem aí um mês de férias, mais férias prêmio, e às vezes consegue tirar até 9 meses de licença. Tá, gente? Então, assim, claro que é uma dádiva quem tem essa possibilidade, mas a nossa realidade, na maioria das vezes, é a mãe que retorna com 4, 5 meses ao trabalho. E por isso, aquele índice lá na frente que eu mostrei para vocês de desmame, porque a gente tem que pensar que o bebê, ele não sente falta só do leite materno, ele sente falta da presença da mãe. Então, eu tenho que trabalhar esse retorno ao trabalho pelo menos com 30 dias antes. Não adianta, na véspera da semana, eu volto a trabalhar a semana que vem. Nessa semana, eu estou trabalhando retorno ao trabalho com o bebê. Não adianta, vai demorar. E aí, a gente tem que trabalhar com o que é possível, tá? Então, se vocês têm como programar esse retorno ao trabalho, se é uma licença de 4 meses, com 3 meses, vocês já começam a trabalhar isso, já começam a pensar, busca uma consultoria, busca uma orientação correta para poder treinar, tá? E as mães autônomas, a gente tem que pensar também que, hoje em dia, tem muita mãe que trabalha de forma autônoma e não tem licença maternidade, né? Então, com 1, 2 meses, já retornar ao trabalho. Por isso que a gente fala do plano assistencial individual, que aí eu vou trabalhar a realidade de cada mulher, tá? Para programar o retorno ao trabalho, eu preciso pensar em rotina de extração e treinamento do cuidador, porque eu colocar a bombinha no peito e fazer uma ordenha não vai sair milhões de litros de leite de uma vezada só. Às vezes sai 20 ml, às vezes sai gotinhas no primeiro dia, e aí as mães ficam muito frustradas. Só que o que é isso? Eu estou estimulando o meu corpo com a bomba a produzir mais leite. Eu estou falando para o meu corpo assim, olha, vamos trabalhar, porque semana que vem, daqui a um mês, o meu bebê vai precisar de leite, então eu tenho que deixar estoque para ele. Vamos começar a estimular, vamos produzir mais do que o bebezinho tá mamando. E aí, aos poucos, essa quantidade vai aumentar, tá? E com isso, eu tenho que treinar o cuidador. Como que eu vou ofertar? Vai ser no copinho? Vai ser com a colher dosadora? Vai perder muito leite? Não vai perder muito leite? É difícil para o cuidador? Vai ficar na creche? A creche aceita a colher dosadora? Ou ela já acaba obrigando a mamadeira? Então, por isso que eu falo, a gente tem que pensar no que é possível, a realidade de cada mãe, tá? Porque se de tudo o cuidador não se sentir à vontade com a colher, ficar com medo, mas você conseguir deixar o seu leite e ofertar na mamadeira, ok, a gente está garantindo o seu leite para esse bebê ser mantido aí até os 6 meses com leite materno, né? Então, a gente tem como proteger o aleitamento materno de algumas formas. Por isso que tem que ter orientação.
Para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre rede de apoio, lembrar que a rede de apoio ela tem a função de ajudar a mãe a ser a mãe que ela quer ser para o filho dela. Então, eu gosto de falar muito isso com relação a, principalmente ao que a gente tem de exemplo, né? Então, às vezes eu penso, mas porque na minha época não era assim, na minha época não era desse jeito. Eu te dei mamadeira e você não morreu, eu fiz um mingau de maisena e você não morreu. E não era para morrer mesmo, né, gente? Mas a gente sabe que hoje em dia as coisas mudaram. E aí você, enquanto mulher e protagonista da sua maternidade, do seu amamentar, é que vai decidir como cuidar do seu filho. Então, a rede de apoio, ela tem que trabalhar para ser apoio e não ser um momento de conflito, de estresse, de mais angústia para a mãe, tá? Isso tudo a gente trabalha já na gestação. Quem que vai ficar comigo, quem que vai me ajudar nos primeiros dias, quem vai fazer para mim, o que vai fazer, porque a função da rede de apoio não é cuidar do seu bebê, é cuidar para que você possa cuidar do seu bebê, ok? Lembrar que pai não é rede de apoio, tá, gente? Pai é pai. Então, assim, porque eu recebo muitas coisas desse tipo, minha rede de apoio é o meu pai, é o meu marido. Não, a sua rede de apoio, então a gente vai ter outros tipos de rede de apoio. Eu vou pensar numa pessoa que vai vir arrumar a casa para mim, eu vou pensar no intervalo entre uma coisa e outra que eu vou conseguir fazer e organizar a casa, porque o pai não é rede de apoio, ele tem a função de pai ali, como protetor e provedor daquela família, ok? Falar também da saúde materna. Saúde materna importa. Sabia que a gente tem até um dia especial no ano para falar sobre a saúde materna, dia 8 de maio. É o Maio Fultracor. Ele fala sobre o baby blues e a depressão pós-parto e o quanto que é importante a gente falar desse assunto. Baby blues é um estado depressivo, é passageiro e ele costuma desaparecer até o final ali da segunda semana de vida do bebê. Por que que ele acontece? Lembra que eu falei da ação hormonal? Então, eu tenho um boom de hormônio para gerar o bebê. Quando a placenta sai, eu tenho uma baixa desses hormônios. E aí não há estado emocional da mãe que aguente. Ela vai chorar, ela vai entrar em crise, ela vai querer fugir, mas ela vai querer fugir carregando o bebê, tá? E ela tem uma sensação de muita angústia por achar que está fazendo tudo errado, tá? Então, a gente tem que entender e se preparar para essa loucura que é o puerpério, porque isso vai acontecer. E ela é diferente da depressão pós-parto. Por quê? Na depressão pós-parto, eu tenho realmente um transtorno de humor que pode ter início na gestação, nas primeiras semanas após o pós-parto, e que vai atrapalhar as funções daquela mulher. Então, vai atrapalhar as funções dela no cuidado com o bebê, vai atrapalhar as funções dela com relação a querer tomar banho e não querer tomar banho, querer comer e não querer comer, querer ver gente e não querer ver gente, tá? Então, é uma coisa patológica que precisa ser tratada, ser avaliada por um profissional, muitas vezes até medicada, ok? Então, a gente precisa saber disso aqui, saber que isso vai acontecer. O baby blues acontece, assim, em quase todas as mulheres, rara a mulher que não passa por esse processo de baby blues, mas lembrar que ele é passageiro. Se não passou, se está afetando muito essa questão do autocuidado e do cuidado com o bebê e da atividade cotidiana, a gente tem que pensar numa avaliação médica para poder medicar de fato, tá? E aí, gente, chegou a hora das nossas perguntas, das nossas dúvidas. O microfone está aberto para que vocês possam falar. Eu quero ouvir vocês. Nada de timidez. Eu matei todas as dúvidas de vocês? Ninguém ficou com dúvida de nada? Eu estou pensando aqui, mas acho que por enquanto que vai surgir. Assim, uma dúvida. Você fala muito de tá mais cedo, realmente vai ser meu. O seu microfone está falhando, Melissa. Tá me ouvindo agora? Tô. Você falou muito sobre essa questão, né, de a mãe que tem que voltar mais cedo do trabalho, geralmente a mãe que é autônoma, que é realmente o meu caso, né? Assim, tem uma facilidade até de voltar em casa para poder amamentar, mas no caso, assim, o que a mamadeira, por exemplo, mesmo com o leite materno, o que ela pode ocasionar, né? É mais a questão da criança não começar a rejeitar o peito, é isso?
A gente fala que ela pode causar uma confusão de bicos e de fluxo. Por quê? A sucção da mamadeira, ela exige uma musculatura menor na sucção. E o peito precisa de uma musculatura maior. Então, a gente tem aí uma facilidade em pegar o leite na mamadeira e uma dificuldade depois, tipo, eu não vou querer o mais fácil, né? O mais difícil. Eu vou querer a mamadeira. Por que de uma hora você me dá o mais fácil e agora você quer me dar o mais difícil? Então, a criança acaba rejeitando o peito em algum momento. Entendi. Isso mesmo sendo esporádico. Esporádico, eu falo que quando é esporádico, a gente pode pensar no copinho, já que é esporádico. Aí a gente pode ir treinando esse bebê para o copinho. Entendi. Porque não tem dificuldade, é treino mesmo. Entendi. Beleza. Tá. Acho que o meu era muito isso. Você já falou bem sobre a questão sobre o ducto entupido, sobre a mama empedrada, porque assim, eu fiquei com muito medo da amamentação, porque eu vi o que aconteceu com a minha mãe, né? Minha irmã é 15 anos mais nova que eu, então eu peguei a amamentação da minha mãe, eu não consegui mamar no peito, minha irmã mamou muito, até os 5 anos, e, cara, a minha mãe passou muito aperto para amamentar, muito, ela teve mastite, ela teve febre, nossa, terrível, coitada, ela chorava. E eu lembro da minha avó falando, vai para o chuveiro quente, né? Bota água quente aí para aliviar. E ela contava, né, que realmente às vezes aliviava a dor, né? E ela ia tendo aquele alívio. Mas é igual você falou, né? Se aumenta a produção, então depois vai só piorando, né? Então, no caso, você realmente fazer toda a massagem, fazer o shake, botar o neném para mamar e colocar a compressa de água mais geladinha, né? Isso, sempre depois que o bebê mamar. E é importante a gente tirar o leite. Então, por exemplo, às vezes o bebê não consegue mamar as 2 mamas na pojadura. Porque esse momento que você falou da sua mãe, provavelmente foi uma pojadura. A maioria dos casos, tá, Melissa, não quer dizer que é sempre não. Mas a maioria dos casos é uma pojadura que não foi bem manejada, né? A gente fala que a gente não foi bem conduzida. E até mesmo por conta das orientações. Antes era uma coisa, agora é outra. E aí, com isso, o leite fica ali. O importante da pojadura é eu tirar o excesso de leite. Então, se o meu bebê não está conseguindo tirar, eu tenho que massagear e tirar um pouco esse excesso de leite. E depois que eu tiro o leite, eu coloco a compressa fria. Entendi. Mesmo que seja com a bomba mesmo, né? Pode ser com a bomba, pode ser com coletor. Mas na pojadura, eu tenho muito receio de usar a bomba e machucar, fissurar. Porque a mama já está inchada. E aí eu coloco uma pressão mecânica que pode machucar o seu mamilo. Entendi. Então, bem a manual nesse início é melhor. Beleza, tá, joia. Entendi. Tá ótimo. Mais alguém? Quem que tá com o nome de Fernando? Aí a Laís, uma pergunta. A auréola volta à coloração normal pós-amamentação? Então, Laís, ela vai voltar depois do parto, ela começa, porque é função de hormônio, né? Então, é o estrogênio que vai fazer essa coloração, essa alteração de cor. Então, no pós-parto, e depois aí que a amamentação se findar, ela volta à coloração normal. Por aí ela ficou bem mais escura? Sim, mudou bastante. É o seu corpo preparando mesmo para a amamentação, tá? Então, assim, isso é um bom sinal. Fica tranquila. Raquel, a Raquel, gente, ela é enfermeira. E eu convidei ela para participar porque ela vai fazer um projeto de mestrado. E aí eu convidei ela para participar aqui do grupo, para ela poder ver como é que é o meu trabalho também. Fiquei muito feliz de ter você aqui, tá, Raquel? Se você quiser colocar alguma coisa também, pode falar. Obrigada, especialmente obrigada pelo convite, foi muito, muito, muito boa essa apresentação. Eu fiquei com uma dúvida mais curiosa, né? Não estou esperando um bebê, mas a respeito de acordar o bebê, né? Que a gente fala que, igual você falou, né? Que no início ele tem que recuperar aquele peso de antes. Aí depois eu vejo que às vezes tem algumas pessoas que continuam com essa ideia de que tem que acordar o bebê de 3 em 3 horas, até quando isso realmente é necessário ou não, sabe? Então, eu geralmente falo, a família que eu acompanho, eu vou vendo essa questão do peso, da fraldinha e do cocô.
Então, a partir do momento que eu tenho uma fraldinha de cocô boa, evoluindo bem, o xixi evoluindo bem, eu já falo com a mãe, ó, pode deixar dormir, não precisa acordar. À noite, durante o dia, isso é praxe, assim, porque, na verdade, o bebê, durante o dia, ele vai acordar antes de 3 horas, o normal dele. Vai ser raro o momento que ele vai dormir mais. Mas, à noite, geralmente, aí, com 15 dias, eu já tiro essa coisa de acordar à noite. E, durante o dia, eu deixo livre demanda. Acordou o peito na hora que ele quiser. Entendi. Obrigada, Flávia. De nada. Gente, mais alguma pergunta? Ah, tá. Outra pergunta. Na amamentação não nutritiva, eu tenho um tempo mínimo para deixar o bebê no peito ou posso tirar rapidamente? Então, eu falo, Laís, para deixar o bebê entrar no soninho profundo, porque ele está usando aquele momento ali de autorregulação. Então, se ele acabou no primeiro processo que ele está só na não nutritiva ali, e eu já tiro, pode ser que ele desperte. Então, eu oriento nem colocar o bebê para rotar. Deixar ele naquela mamada não nutritiva, naquele processo ali, você já está observando, então ele não precisa ser colocado em pezinho para rotar. E aí, a hora que você vê que ele entrou no soninho profundo, se ele não largou o peito, você tira ele da mama, mas não levanta ele, não. Deixa ele deitadinho lá ainda perto de você para ele continuar dormindo mais um pouquinho. E aí depois você tira, tá? Sobre isso, Flávia, a gente escuta muito, né? Ah, não deixa seu neném fazer seu peito de chupeta, que depois você vai passar aperto. Aí a gente logo entende que acho que foi por isso a pergunta dela, né? A gente logo entende que essa chupeta dele aí não seria benéfica, né? Para a mãe, vamos falar para a mãe, assim. O que você me fala em relação a isso? Então, o que acontece? A chupeta, ela é uma forma que a gente tem de fazer o bebê acalentar. Então, geralmente, a gente vai oferecer chupeta quando o bebê está chorando muito, e geralmente ele chora muito quando ele está com cólica. E aí ele não vai querer chupeta, porque ele não quer nem peito quando ele está com cólica. O que acontece? O bebê ele não faz a sua mama de chupeta, ele está fazendo sucção não nutritiva de autorregulação. Então, prejudica a mãe no sentido do cansaço. Aí, o que eu geralmente oriento é o seguinte: se o pai está próximo, tira ele da sucção não nutritiva e dá para o pai acalentar. E aí é um acalentar não é pegar e ficar sentadinho com ele, porque ele ainda não está totalmente relaxado para dormir. É pegar e ir balançando ele, ninando, andando na casa, para ele poder ir acalmando e regular, que também é uma forma de autorregulação para ele poder tirar o soninho dele. A gente tem que lembrar que o bebezinho, até os 3 meses, a gente tem um processo de esterogestação. Então, ele vai ser muito ligado mesmo com a mãe. É um processo de simbiose, está fazendo uma troca ali. Então, ele vai querer ficar no peito e ele vai querer ficar no colo. Não é uma criança mimada, é uma criança que precisa ficar perto do pai e da mãe para poder se sentir protegida. Quando a gente coloca no berço para dormir e ele não fica, não é porque ele é manhoso, é porque ele não entende que ele tem que ficar longe de vocês, ele quer o colo. Então, é uma fase que exige muito mesmo da mãe e do colo. Então, quando é só colo, a gente fala, põe a rede de apoio para dar o colo. Quando precisa de fato do peito, aí tem que ser a mãe, não tem outro jeito. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. De nada. Gente, vocês gostaram do curso? O que vocês me falam? Assim, foi interessante? Tirou bastante dúvida? Foi completo? Assim, vocês sentiram falta de alguma coisa? Não, eu gostei muito. Assim, tirou a maioria das minhas dúvidas, por enquanto, com certeza, quando ela nascer, vão ter várias. Mas foi bem completo, foi bem bacana mesmo. Muita coisa que a gente escuta de vó, de sogra, né? Caiu por terra aqui. Ai, que bom. Fico muito feliz. A Raquel colocou aqui, já vi algumas mulheres falando que essa sucção não nutritiva às vezes atrapalha no sono, que o bebê só consegue dormir com isso. Mas o dormir do bebê, ele está relacionado com a sucção não nutritiva. Então, realmente, o bebê precisa dela para poder dormir. É como se ele estivesse acalmando, relaxando. Sabe quando a gente está naquele processo de dormir, que dá aquele sonho, parece que a gente vai cair e dar um tremeliquezinho assim? O bebê tem isso também, e o peito regula isso para ele. Então, faz parte da regulação do sono o bebê dormir no peito. Não tem nada de maléfico nisso, né? Tem de maléfico da sociedade cobrando que a gente quer um bebê maduro. Um bebê que já nasce sabendo dormir sozinho, comer sozinho, viver sozinho. Quando, na verdade, não é assim, nem no mundo animal.
Então, a gente tem que ter essa paciência também de ser acalento para ele. A água foi novidade para vocês? Vocês já tinham ouvido falar sobre essa questão de que tem que beber muita água para produzir mais leite? Com certeza, todo mundo fala isso. Pois é. Quando, na verdade, a gente precisa estimular o bebê a mamar. É isso que vai produzir leite. Verdade é que a mãe fala, eu comi muita canjica, bebi cerveja preta, já escutamos de tudo aqui já. Pois é, a canjica, a cerveja preta, eu falo que ela tem um valor emocional, principalmente a canjica, né? Só que a canjica das nossas mães era aquela canjica sem gosto de nada, não podia colocar nem leite condensado. Não sei se a sua mãe falava isso. Tem que ser a canjica branca, a dos antigos, né? Mas eu falo que tem muito mais do carinho e do afeto de quem tem a preocupação de preparar uma canjica para você poder cuidar do seu bebê. Então, assim, eu falo que se a avó quer fazer a canjica, deixa ela fazer a canjica, não tem problema. Mas isso, de fato, não vai interferir na produção de leite, não. Tá bem. A cerveja preta tem a questão do álcool, né, gente? A gente sabe que o álcool, ele passa para o bebê, então tem que ser a sem álcool. Mas aí vai do critério de vocês de querer tomar uma cerveja preta sem álcool. Isso é uma pergunta, assim, já vi algumas pessoas também falando, né, só uma tacinha de vinho não tem problema, se o bebê acabou de mamar, ele vai mamar daqui 3 horas, só uma tacinha de vinho não tem problema. Qual que é? Mas tem isso, tem um prazo aí que você pode consumir algum determinado tipo de alimento, igual você falou do chocolate, do alho, enfim. A bebida alcoólica, geralmente 8 horas de intervalo. Então, se eu tomo uma taça de vinho, eu tenho que esperar 8 horas para amamentar de novo. E nesse intervalo, eu tenho que tirar esse leite. Entendi. Então, o que eu geralmente oriento? Por exemplo, tem uma festividade, você sabe que você vai beber, tira o leite antes, deixa para ser ofertado da forma que o bebê já estiver acostumado a receber, e aí você pode tomar a sua bebida alcoólica sem problemas. Só que você vai ter que fazer uma ordenha de alívio e descartar esse leite. Entendi, senão vai entupindo tudo, né? Isso. Tá bom. Tá? A questão do chocolate, você não vai comer uma caixa de bombom inteira, você vai comer um pedaço de chocolate, então não tem problema, né? A gente sabe que as comidas mais doces, elas causam mais cólica no bebê, mas não é essa cólica inicial que o bebê tem. Essa cólica inicial é de maturação do intestino, então o bebê vai ter cólica, não tem jeito. Não é o que você está comendo que está interferindo. O que você come interfere na cólica do bebê lá na frente, com 4, 5 meses. Porque aí, por exemplo, se você saiu e comeu bastante doce, foi numa festa de aniversário e abusou um pouco do doce, você sabe que naquele dia, no dia seguinte, seu bebê vai estar mais enjoadinho na hora de fazer o cocô por conta daquele doce. Nossa, gente, foi cronometrado, hein, o prazo. Eu imaginei que a gente ia levar esse tempo mesmo. Pessoal, queria agradecer vocês pela presença, queria agradecer pela oportunidade de conhecer vocês, de estar adentrando aí nesse sábado à tarde para trazer um pouquinho de informação. Fico feliz de que tenha esclarecido bastante coisas para vocês. Estou à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, caso vocês queiram conversar sobre alguma coisa. Até o final da semana, eu vou mandar uma mensagem para vocês pedindo um feedback sobre o curso, o que vocês acharam interessante, qual foi o ponto mais alto e tudo. E vou também pensar num presentinho aí, caso a gente siga mais à frente conversando, tá bom? Aguardem aí o meu contato. Muito obrigada pela presença de vocês e um grande beijo. Obrigada, Flávia. Fica com Deus. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Flávia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Laís. Obrigada.